Bom dia, meninas lindas e preciosas, lindas mulheres de Deus. Vamos dar início a essa reflexão, né, que nós nos propomos a refletir, estudar a palavra do Senhor, que está em 1 Samuel, capítulo 16. E um nome, né, um título que a gente deu para esse estudo é Como Reagir enquanto a promessa não acontece. Como permanecer animada enquanto o milagre não vem? E nós estamos refletindo sobre a vida do jovem Davi, né? O rei Davi, aquele jovem que foi ungido pelo Senhor, escolhido, em que o Senhor fala para Samuel: achei a Davi. Um menino, né? Um jovem, mas que amava a presença do Senhor, amava. Estar na presença do Senhor era prioridade para Davi. Aquele menino tão novinho, tão jovem, né? Um rapaz de olhos bonitos, de boa aparência, e que ali com as suas poucas ovelhas, como disse seu irmão Eliabe, você com essas suas poucas ovelhas tinha um amor, um zelo, um cuidado tão grande, a ponto de não se ofender quando não foi lembrado, quando não foi chamado para um momento tão importante, que era quando o dia do que o grande sacerdote Samuel chegou na casa dele e todos estavam ali para sacrificar ao Senhor, os 7 filhos de Jessé, menos Davi. E o que eu queria compartilhar com vocês é que quando o milagre não vem, quando há uma promessa, o Senhor já liberou uma promessa sobre nós, o Senhor disse que vai fazer. No mundo espiritual, o sim do Senhor já aconteceu, mas ainda não se materializou, ainda não aconteceu. E como permanecer, como animada, motivada, sem se entristecer, sem se sentir esquecida pelo próprio Deus, enquanto o milagre não vem. Vamos ler 1 Samuel, capítulo 16, o versículo 12 e 13 diz assim: Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo e de boa aparência, de olhos bonitos. E o Senhor disse: é este. Levante-se e unja-o com óleo. Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e o ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. Tem uma versão que fala: e o Senhor o ungiu ali, no meio de seus irmãos. Essa versão que eu estou usando é a nova versão transformadora. Ela não fala assim, no meio dos seus irmãos, mas tem uma outra versão que fala, bem no meio dos seus irmãos. Por que que o Senhor ungiu a Davi no meio dos seus irmãos? Ali na sua família. A identidade daquele jovem estava sendo transformada naquele momento. Ele já era, assim, um grande adorador do Senhor, ele amava a presença do Senhor, ele tinha experiência em invocar a presença do Senhor com adoração, com a sua harpa, ali com as suas ovelhas. E quando o Senhor nos chama, quando o Senhor nos, nos promete algo, ele nos capacita e a partir daquele momento ele começa a transformar a nossa identidade para aquela missão. Então é sobre isso essa nossa reflexão de hoje. Não importa, não pode importar. O problema é que nós somos humanas e às vezes importa sim.
Seria uma hipocrisia eu dizer, a promessa, o Senhor me fez uma promessa, mas ainda não aconteceu e vai tudo bem. É o vai tudo bem da sunamita, né? Por dentro nós sabemos como estamos. Mas se tem uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, nos dias em que eu estava entristecida pela promessa não ter chegado ainda, pelo milagre não ter acontecido, foi me lembrar, foi ele me trazer à memória a história de Davi, em que o Senhor o ungiu ali, no meio dos seus irmãos. Mas ele não sentou no trono no outro dia, e nem no mesmo dia. Foram anos, anos de preparo, anos de capacitação. E aí eu coloquei assim aqui no meu estudo. É isso. E isso não foi motivo para deixá-lo aborrecido ou desanimado, não ter sido lembrado, não ter sido chamado para aquele grande dia. Não eram todos os dias em que o profeta Samuel chegava na casa dele para sacrificar, menos ainda para ungir um dos filhos do seu pai. Aquele evento não o aborreceu e não o desanimou. Mas por que não? Porque ele tinha compromisso e ele tinha fidelidade com aquele pequeno rebanho de seu pai. O cuidado amoroso que Davi tinha com as ovelhas de seu pai e a fidelidade com o servir era um preparo divino para pastorear. Todas nós estamos envolvidas com alguma coisa enquanto a promessa não acontece. Enquanto o milagre não vem, enquanto esse milagre não chega, não se materializa nas nossas vidas, estamos envolvidas com algo, com o nosso lar, com os nossos filhos, com o zelo da casa, com o zelo de um casamento, alguma missão, um trabalho, um compromisso na igreja. Enquanto o milagre não vem, enquanto essa promessa do Senhor não se realiza, não acontece, o Davi nos inspira como? Tratando com zelo, com cuidado, com fidelidade, essas coisas que já estão nas nossas mãos. Porque Jesus disse, ser fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Sejamos fiéis no pouco que ainda não, que já está nas nossas mãos. Assim teremos alegria e seremos preparadas durante esse tempo pelo próprio Deus. Então, quando eu estava refletindo e anotando tudo isso, o Senhor falava, cuide do pouco que eu já te dei. Seja fiel no pouco que já está nas suas mãos, porque a promessa vai se cumprir. E aí eu penso, Senhor, mas eu falei nisso, Senhor, eu te desapontei nessa minha atitude, que eu não devia ter falado assim, eu não devia ter feito isso. E aí o Senhor nos diz, não invalida, as suas falhas não invalidam as minhas promessas. Ismael não invalida a chegada de Isaac. Como nosso Deus, eu me constranjo diante da presença do nosso Deus tão incrível, tão bondoso. E é sobre isso que ele nos fala nessa manhã. Cuide com fidelidade, com zelo, com amor. Vai caminhando com adoração, com louvor, com alegria, com essas bênçãos que já estão nas suas mãos. E ele vai nos preparando dia após dia para a grande promessa, para as promessas, para os feitos dele na nossa vida. Pois quem é fiel no pouco também será fiel no muito. As dificuldades que Davi passava em casa com o relacionamento familiar era parte da preparação para a liderança de Israel.
O Senhor tem propósito em todas as coisas. Se o Senhor quisesse que os seus irmãos o tratassem bem, o Senhor os convenceria. Se o Senhor quisesse, se fossem os planos do Senhor, de que Davi não tivesse adversidades em casa, o Senhor moldaria cada um e faria com que ele tem poder para isso, de convencer o homem, de convencer o pecador. Se fosse da vontade do Senhor que Davi tivesse um relacionamento pacífico, amoroso no seu lar, mas não, era uma preparação para a liderança do grande rei de Israel. Resiliência, resistência, ânimo diante de adversidades tremendas que ele passaria. Nós conhecemos a história de Davi. Como nós, e aí eu anotei algumas perguntinhas aqui para nós pensarmos durante o dia, no decorrer dos nossos dias. Como nós nos comportamos após o Senhor nos fazer uma promessa? Continuamos fiéis no pouco ou abrimos mão daquilo que já temos e ficamos agora esperando só a promessa acontecer? Quando eu anotava isso, o Senhor falava tão profundamente ao meu coração. Como você se comporta? Minha filha, como que você se comporta? Você sabe a sua identidade de filha? Eu te prometi. Mas e agora? Ainda não chegou o tempo. Como você vai se comportar? Ah, continuamos com zelo e carinho ao que nos foi já confiado? Ou criamos uma grande expectativa por aquilo que o Senhor nos prometeu e agora o que está nas nossas mãos já não faz mais sentido e já não tem mais intenção de zelar e já não tem carinho com isso mais? Como o jovem Davi nos ensina com isso. Ele foi ungido no meio dos seus irmãos, o Espírito do Senhor se apoderou dele. A partir daquele momento, ele já, por dentro, ele já era rei. Algo diferente aconteceu na vida dele. Mas ele voltou para as poucas ovelhas do seu pai e continuou zelando, protegendo, guardando, a ponto dele chegar a matar urso, leão e ter sido capacitado para aquele grande dia, que foi quando tudo começou a acontecer. Num dia qualquer, o pai dele manda ele levar mantimentos e trazer notícias da guerra. Quando ele chega lá e aquele gigante, né, a Bíblia fala, esse gigante incircunciso, quer dizer, esse gigante não faz parte. Esse gigante, ele não tem marcas de ser um povo de Deus nele. Incircunciso. Quem é esse incircunciso a falar desse jeito, com essa afronta contra o Deus de Israel, o exército de Israel? Não, peraí, isso pode ficar desse jeito não, hein? E aqueles dias simples, com as poucas ovelhas do seu pai, o capacitou para derrubar aquele gigante em que envergonhava o exército de Deus há tantos dias, a ponto de colocar o rei Saul amedrontado, escondido. Não tem nenhum de vocês aí para pelejar comigo, não? Não tem nenhum de vocês aí para guerrear comigo, não? Ah, se vocês me derem um homem para lutar e ele ganhar, nós vamos ser servos de vocês. Quanta afronta! Mas foram aqueles dias em que ele já tinha sido ungido, preparado para um grande dia. Foi aqueles dias simples, enquanto a promessa não acontecia, que o preparou para derrubar o gigante. Até o dia das promessas do Senhor se acontecer nas nossas vidas, o Senhor vai nos forjando, o Senhor vai nos preparando, o Senhor vai nos tornando mais resistentes, resilientes, sábias, tolerantes, pacíficas,
o Senhor vai nos moldando. Então, é esse o despertar que o Senhor trouxe para mim, que eu queria conversar com vocês, refletir com vocês. Que esses dias, enquanto o milagre não vem, que nós nos permitamos ser moldadas e trabalhadas pelo Senhor. Para que o grande dia do de repente do Senhor acontecer, estejamos preparadas e sejamos aprovadas. Porque certamente todas nós, as que estão aqui comigo, vocês que estão aqui, as que vão ouvir depois, tem promessa. Tem promessas, grandes promessas do Senhor para acontecer. E que nesses dias em que não chega, estejamos sendo preparadas e moldadas pelo Senhor com alegria. Não é fácil, mas é possível. Se tão somente permanecermos na presença do Senhor, em adoração constante. Esse é o combustível que nos mantém de pé. A presença do Senhor. Que desejemos mais o abençoador do que a bênção. Porque a bênção não tem dia para chegar. Mas o abençoador, a presença dele é constante e real nas nossas vidas, nos nossos dias. Amém, minhas amigas? Como é bom poder compartilhar. Como é bom poder transmitir uma mensagem que tão simples, tão pequena, mas que pode transformar os nossos dias, em especial nesses últimos dias do ano, em que talvez o Senhor falou assim, vai realizar ainda este ano. Mas, Senhor, já é dia o quê? 17, eu não vejo o sinal do Senhor acontecendo. Que esses últimos dias não sejam dias para nos esmorecer e nem nos desanimar, mas para nos fortalecer na presença. Se não for na presença, nós não daremos conta. As muitas vozes vão nos desanimar e nos fazer paralisar com essas maravilhas que já temos nas nossas mãos, com esses grandes presentes que já temos nas nossas mãos. E esse zelo precisa ser contínuo. Sejamos fiéis no pouco, até que o muito chegue e nós nos alegremos com as grandes promessas do Senhor para nossas vidas. Amém, minhas queridas? Meu Senhor, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, te adorar por esse dia tão maravilhoso que o Senhor nos deu. Por conta das misericórdias do Senhor que se renovaram nesse dia. Ah, meu Senhor, muito obrigada. Muito obrigada por essa nova oportunidade que é esse dia de hoje. De nos alegrarmos na tua presença. De agradecer e agradecer e agradecer e de sermos fiéis, de termos zelo, carinho, cuidado com as bênçãos que o Senhor já confiou em nossas mãos. Ai, Espírito Santo do Senhor, fale, continue falando, traz à tona essa realidade de que nós já somos. Nós temos o que o Senhor já tem preparado para nós, que nós já vivamos como se já estivesse acontecendo. Como diz a palavra do Senhor, que já saímos vitoriosos à peleja. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada pela vida das minhas irmãs que estão aqui comigo agora, com as que vão assistir depois, que vão estar aqui comigo refletindo nessa mensagem depois. Muito obrigada pela vida de cada uma delas. Eu te louvo e te agradeço nesse dia, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.